3 passos para você conseguir falar em público, mesmo que tenha medo e timidez. Mas precisamos compreender o que está por trás do medo, o que está por trás da timidez. Entenda, nós vamos aqui partilhar 3 passos, três passos para você falar em público, mesmo tendo medo e timidez. Por isso é importante a gente deslocar o medo e deslocar a timidez. Vamos entendê-los. O que é o medo? Vamos compreender o medo aqui acima de tudo. O medo é uma sensação ruim, uma sensação desagradável, que normalmente ela é provocada por uma percepção de perigo. Todas as vezes que nós nos vemos em perigo, nós temos medo. Essa é a primeira especificidade que nós precisamos ficar bem presentes para isso, tá? Márcio, boa noite. Fátima, boa noite aqui. Diogo, boa noite para vocês. Vocês aqui, a Luzia, Martins, Luciane, todos boa noite. Só que, atenção, para que a gente possa compreender o medo e perceber o quanto ele atrapalha a gente, antes dos 3 passos, nós precisamos destrinchar um pouquinho. Normalmente, quem tem medo, normalmente, não admite que tem medo. E tá tudo bem, tá? Porque por muito tempo eu também não admiti que tinha medo. Se você está chegando aqui agora, aliás, quem está chegando aqui pela primeira vez, escreve: sou novata, professor, sou novato, professor. Se você já acompanhou alguma live em mim, escreve aqui: sou veterana, veterano. Sejam bem-vindos, novatos e veteranos, como sempre. Mas, você que está aqui há mais tempo e me acompanha, sabe a minha história, sabe o processo de transformação que eu vivi para que eu conseguisse alcançar a excelência na comunicação. E esse alcance da excelência, ele passou pela superação do medo. Por isso eu estou destrinchando aqui o medo. Mas esse medo significa e representa exatamente o quê? É o medo de aparecer, é o medo de se destacar, é o medo de falhar, é o medo do julgamento das pessoas. Olha que maravilha, Cláudia Novata, aqui no Facebook, Márcio, Tiane, Maria, todos os veteranos aí, que bom, aqui também a Lucilene Novata, que bom, sejam bem-vindos. Mas retomando aqui, para a gente não perder o raciocínio. O medo é o medo de aparecer, o medo de se destacar. Sim, nós temos medo de se destacar. O medo de falhar, mas principalmente o medo do julgamento das pessoas. Esse medo do julgamento das pessoas, é preciso que nós tenhamos essa compreensão muito clara sobre ele, porque senão a gente não consegue falar em público, senão a gente não consegue ter uma boa oratória. E eu estava como de hábito, os veteranos sabem muito bem, os novatos fiquem sabendo, todos os dias eu tenho dedicado 30 a 40 minutos do meu dia para pesquisar no LinkedIn, que é a maior rede social de negócios do mundo, oportunidades e o que as empresas estão buscando para não apenas contratar, mas também para promover. Olha só, vaga, coordenador, advogado coordenador de um importante escritório de São Paulo. Olha a habilidade e o requisito fundamental, oratória. Aí você diz, professor, mas advogado é normal, precisa mesmo. Preste atenção agora para os cargos de gestão. Coordenador de produção para uma vaga aqui em Brasília. Está bem aqui, coordenador de produção. Olha só o requisito obrigatório, exigência para seu currículo ser aceito. Boa oratória. Professor, será um caso isolado? Não. Coordenador regional, dessa vez em Goiânia, de um importante plano de saúde de atuação nacional. Olha o requisito necessário. Ele cita aqui a graduação completa em enfermagem, mas coloca oratória, ótima oratória. E aqui essa vaga para Belém do Pará, uma vaga para gestão, gerente comercial. Descrição, requisito, logo aqui no topo, boa oratória. Isso para quem está no mercado corporativo. Eu postei, inclusive, no meu Instagram, nos stories, oportunidades, queridos e queridas, que estão pagando 10, 15, 20 mil, salários de 30 mil reais, cujo principal requisito, número 1, é
a excelência na comunicação. É falar em público. E por que eu estou sentindo isso? Porque o que está em jogo aqui são oportunidades para você. Se você é dono do próprio negócio, é oportunidade para vender mais. Se você está no mercado corporativo, é oportunidade não apenas para você crescer, ser promovido e promovida, como ser contratado e contratada. Então é fundamental que a gente fique presente para isso. Mas eu falava do medo. Porque se você não compreender que por trás do medo existe o medo de aparecer, o medo de se destacar, o medo de falhar e o medo do julgamento das pessoas. Se você não compreender isso, você não vai ter acesso a essas oportunidades. Você, dono do próprio negócio, você não vai conseguir vender mais. Porque quem fala bem vende mais. Mas será que eu tenho medo do julgamento das pessoas? Você pode pensar aqui. Aqui eu fiz uma relação de 5 tópicos. 5. Se você se identificar com algum deles, é porque você tem muito medo do julgamento das pessoas, do julgamento alheio. Eu vou relacionar aqui, tá? E nós estamos discutindo nessa live 3 passos para falar em público, mesmo tendo medo e timidez. Eu peguei o medo e estou destrinchando. 5 sinais que mostram que você tem medo do julgamento das pessoas. Você grava vídeos, mas nunca acha que tá bom o suficiente. Alguém aqui já passou por isso? Você faz apresentações, mas nunca acha que foi boa o suficiente. Você não se acha carismático o suficiente para fazer exposições em público e na internet. Você acredita que precisa estudar muito, mas muito, precisa ser perfeito, para conseguir falar em público ou na internet, quando na verdade a perfeição jamais será alcançada. Alguém aqui está se identificando? Esses tópicos que eu estou citando aqui são sinais que você se preocupa demais com a opinião das outras pessoas. Primeiro, só para relembrar, primeiro sinal, você grava vídeos, mas jamais publica. Segundo, as suas apresentações, por mais interessantes que sejam, você acha que elas jamais estão boas. Terceiro, você não se acha carismático o suficiente para se expor em público na internet. Quarto, você acredita que precisa ser perfeito ou perfeita para poder fazer uma apresentação, para poder fazer aparecer na internet. E mais, você tem medo, muito medo dos haters. Haters são aquelas pessoas que ficam circulando na internet sem ter muito o que fazer e elas apenas têm o propósito de criticar o outro. Você que está aqui me acompanhando, tem algum desses sinais? Se tiver algum desses sinais, você tem medo do julgamento alheio. Que maravilha, Talmat, aqui, nosso querido aluno. Bom ter você aqui, Talmat. Se você tem um desses 5 sinais, você tem medo. Veja, a temática que nós estamos abordando aqui é 3 passos para você falar em público, mesmo tendo medo e timidez. Eu peguei o medo, estou destrinchando aqui. Agora eu quero deixar o medo um pouquinho de lado para falar da timidez. Queridos e queridas, a sociedade acha que a timidez é um defeito de fábrica. Eu acho diferente. Eu penso diferente. Mas antes, eu quero saber, você que está aqui me acompanhando nessa live multiplataforma, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você se acha uma pessoa tímida? Não tem resposta certa ou errada. É só a sua opinião. Você se acha uma pessoa tímida? Sim, escreve aqui. Sim, sou tímida. Sou tímido. Não, não sou tímido. Não sou tímida. Escreve aqui. Só para que eu consiga ter o panorama do processo. Porque é impressionante como muitas pessoas, a sociedade de uma maneira geral, ela interpreta a timidez como um defeito de fábrica. E eu penso de uma maneira diferente. A timidez nada mais é do que um padrão de comportamento, um traço de personalidade, uma característica sua. E não tem nada de problema em relação a isso. Não é porque você é tímida
tímido, que você é introspectivo ou introspectiva, que você não consegue falar em público. Por que eu estou citando isso? Enquanto a sociedade encara que timidez é um defeito de fábrica, eu penso diferente. Sabe por quê? Porque as pessoas tímidas, as pessoas introvertidas, elas, ao contrário do que a maioria pensa, são pessoas que gostam de conversar. Agora, elas não gostam de assuntos rasos, assuntos superficiais. O que a sociedade não sabe, mas eu sei, é que as pessoas tímidas e introvertidas, elas preferem se ficar quietas no seu canto. Mas elas adoram, elas amam falar por horas e horas quando estão em boa companhia. O que a sociedade não sabe, o que as pessoas não sabem, o que quase que 100% dos treinamentos de oratória não sabem, é que as pessoas tímidas, elas podem parecer frias, porque elas são calmas. Mas as pessoas tímidas são extremamente sensíveis. Quem é tímida? Quem é tímida? Diz aqui para mim. Estou acertando ou não? O que a sociedade não sabe é que as pessoas tímidas, as pessoas introspectivas, elas até podem estar sozinhas, mas elas nunca estão solitárias. E por fim, o que a sociedade não sabe, o que a sociedade pensa é que as pessoas tímidas e introvertidas, por mais que elas pareçam quietas, elas estão sempre travando batalhas mentais. Queridos e queridas, digam aqui para mim, especialmente os tímidos, eu estou certo ou não? É verdade ou não? E como é que eu sei disso? Eu vivi um longo período da minha vida, infância, boa parte da adolescência, sendo uma criança, um adolescente extremamente tímido. Eu sei o que isso significa. Eu sei o que isso representa. O que eu quero afirmar categoricamente para você, pessoa tímida, o que eu quero afirmar categoricamente para você, que hoje tem medo, o que eu quero te garantir é que você que tem medo, que você é uma pessoa tímida, você consegue sim falar em público. Agora, você precisa de 3 passos. E são esses que eu prometi e vou começar a entregar a partir de agora. Porque antes eu precisava contextualizar o medo e a timidez. Faz sentido? Feito esse conceito detalhado, abordado esse conceito de medo e o conceito de timidez, é hora de revelar para você os 3 passos. E o primeiro passo é aceitar quem você é. Querida, preste atenção. Querido, fica comigo. Querida, querido. Você não conseguirá falar em público se você não olhar para si e aceitar quem é. Enquanto você estiver observando as outras pessoas e tentando reproduzir, tentando copiar, tentando imitar, a sua comunicação não será verdadeira nem autêntica. E por isso, você não vai se sentir segura, nem seguro o suficiente para falar em público. Então, o primeiro passo, atenção, o primeiro passo para que você consiga falar em público é aceitar quem é. Só quando nós aceitamos quem nós somos, que nós chegamos e exercemos um cargo no nosso trabalho e surge uma oportunidade de promoção como essa aqui, de gerente comercial, que paga salários de 5, 6, 7, 8, 10 mil reais. Só quando a gente se aceita, só quando a gente afirma categoricamente quem nós somos, é que nós estamos preparados para disputar uma vaga. Não imitando, reproduzindo ou copiando alguém. Não, não, não. Sendo nós próprios. Faz sentido, sim ou não? Se faz sentido, gente, a Fabiana dizendo aqui, nossa, é mesmo assim. É desse jeito, é dessa forma, é dessa maneira. O primeiro passo, portanto, é aceitar quem você é. Agora vem o segundo passo, extremamente importante e decisivo.
Primeiro passo, aceitar quem é. Segundo passo, extremamente decisivo. E qual é? Aprender técnicas, exercícios e ferramentas que se adequam a você. Sim, você precisa de técnica, você precisa de ferramenta, você precisa realizar exercícios para conseguir falar em público. Não basta simplesmente aceitar quem é. Olha aqui, a Janube dizendo, total, faz sentido, maravilha, é isso. Não basta, Fátima, verdade, dizendo aqui, não basta você aceitar, é o primeiro passo, aceitar quem é. O segundo é aprender efetivamente técnicas, aprender efetivamente ferramentas, aprender efetivamente exercícios, praticá-los, para que você consiga falar em público, transmitindo segurança, transmitindo confiança, transmitindo credibilidade. É isso que faz a diferença na carreira profissional. Olha só, gente, de segunda-feira da última semana até hoje, são 8 dias, eu tenho apresentado aqui, pelo menos por dia, 4 a 5 oportunidades. 5 vezes 8, 40, são mais de 40 oportunidades profissionais abertas pelas empresas, querendo contratar pessoas ou promover pessoas, e elas colocam como um requisito fundamental. Não é um talvez, é crucial, eliminatório, você conseguir falar em público. Ah, professor, e no meu caso, que eu sou dono do meu próprio negócio? Tá aqui. Quem fala bem vende mais. Atenção, autônomo, autônoma, empreendedor, empreendedora profissional liberal. Quem fala bem vende muito mais. Consegue falar de si, consegue falar da sua capacidade, consegue falar do seu repertório de conhecimento. Percebe? Entende? Então, o segundo passo, queridos e queridas, o segundo passo é aprender técnicas que se adequam a você. Agora, não pode ser qualquer técnica. Não pode ser, e aí, eu estou vendo ele aqui, preciso citar Fernando Melo, melhor corretor de imóveis da Paraíba. Nós temos alunos nos 27 estados do Brasil e mais 4 países, Argentina, Angola, Portugal e Estados Unidos. Fernando, depois que ele começou, primeiro aceitou quem é, aprendeu as técnicas, passou a voar. O homem vende feito água imóvel e são produtos de alto ticket. Percebe? Porque aprendeu as técnicas adequadas. Técnicas que se adaptavam a Fernando. Fernando não precisou imitar A, B ou C. Fernando não precisou e nunca precisará imitar A, C, Z, J. Jamais. Fernando simplesmente, a partir da identidade comunicativa dele, que é uma ferramenta exclusiva que nós utilizamos, descobriu qual é o tipo de comunicação dele e passou a implementar as ferramentas. O homem está voando. Está aqui ele. Está aqui no Instagram. Voando. É isso. É isso que faz a diferença. Muitas pessoas não conseguem compreender a relevância desse passo número 2. O passo número 2, aprender técnicas que se adequam a você. E por que não é qualquer técnica? Porque tem que ser a técnica que se adequa a você. Ora, se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa introspectiva, você é uma pessoa mais reservada, você é uma pessoa mais quieta, como é que você vai reproduzir uma técnica que você viu em um vídeo de YouTube de alguém que é expressivo e é muito falante? Percebe que não conecta? Percebe que não conecta? E quando você vai tentar reproduzir essas técnicas pegas por aí, um monte de gente sem o mínimo de conhecimento partilhando informação, quando você vai fazer isso e você fala, você não sente que é você. Você não sente verdade. Você não sente autenticidade. Aí sabe o que pensa? Isso não é para mim. Esse negócio de falar em público não é para mim. Aí você não fala em público. Você recua. E você perde essas oportunidades. Oportunidade de gestão, oportunidade de coordenação, oportunidade de diretoria, oportunidade de supervisão, oportunidade de vender mais,
oportunidade de se destacar, de se mostrar, de faturar mais. Você perde porque você acha que não é para você. Porque você foi copiar a técnica de fulano e beltrano que você encontrou dando uma bugada, e esse fulano disse para você fazer assim, e para movimentar assim, e para fazer assim. Para! Não existe isso. Não perde tempo. O primeiro ponto é você saber qual é o seu estilo de comunicação, e dentro da nossa metodologia são 4. Ponderado, argumentativo, retraído ou expressivo. Você precisa primeiro entender o seu estilo de comunicação e aí sim começar a implementar as técnicas. Terceiro passo, queridos e queridos, para conseguir falar em público mesmo tendo medo e timidez. Qual é? Para muitos, o mais desafiador. Nós estamos aqui nessa live multiplataforma, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Para muitos, o terceiro passo é o mais desafiador. E qual é? Conseguir realizar a gestão das emoções. Entendem agora porque eu comecei contextualizando o medo e o que está por trás do medo? Compreendem agora porque eu comecei a pontuar e partilhar sobre timidez e o que está por trás da timidez, com características das pessoas tímidas e introspectivas? Por quê? Porque o terceiro passo para você conseguir falar em público é fazer a gestão das emoções. E queridos e queridas, preste bem atenção. Poucas pessoas admitem que têm medo. Elas normalmente têm vergonha de admitir. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Eu te entendo. Eu te entendo. Mas é importante que você fique consciente para o que eu vou dizer agora. Você só conseguirá fazer a gestão das suas emoções na hora de falar em público. Você só conseguirá fazer a gestão das suas emoções quando você admitir que tem medo. Quando você admite que tem medo, você ganha poder sobre ele. Não é que resolve não, tá? Não resolve. Eu vou mostrar isso na semana, falar em público sem medo. Mas o fato de admitir que tem medo te coloca numa posição de superioridade em relação ao sentimento, em relação à sensação de medo. Faz sentido, sim ou não? Escreve aqui, faz sentido, professor, sim ou não? Quando você se coloca na sensação, quando você admite para si, não é para dizer, eu tenho medo, nada disso. Quando você admite para si que tem medo, você ganha poder e passa a fazer a gestão desse medo. E aí, quando você passa a fazer a gestão do medo, é como se você fosse brigar com ele de igual para igual. Quando você não admite, você está numa posição desigual. Quando você admite, você ganha poder e fica superior. Agora, professor, é suficiente? Não, não é suficiente. Mas quando você faz a gestão, se empodera, você sabe exatamente o que fazer e o que não fazer. Na hora de fazer uma exposição, uma apresentação, num trabalho para um cliente, na hora que você consegue admitir esse medo e ganha poder sobre ele, sabe que tem medo, passa a conviver com ele e ele deixa de ser tão assustador quanto você imaginava que era. Aí, a partir desse controle, a partir da gestão da emoção, aí você implementa as técnicas certas, você implementa as ferramentas apropriadas e você consegue fazer apresentações impecáveis e inesquecíveis. Faz sentido, sim ou não, queridos? Queridas, é isso que eu fiz, tenho feito e tenho ensinado aos meus alunos desde 2012. E até hoje foram mais de 6.150 alunos. É isso que eu tenho partilhado com eles. E eles têm exatamente conseguido falar em público sem medo. E aí, nessa reta final, eu quero aqui revisar com você
Quais são os 3 passos? Os 3 passos para você falar em público, mesmo tendo medo e timidez. Primeiro, aceitar quem você é. Segundo, aprender técnicas, ferramentas e exercícios que se adequam a você. Terceiro, fazer a gestão das emoções. Quando você reúne esses 3 passos, você está preparado para falar em público. Você está preparada para falar em público. E falar em público aqui tem muitos significados. Aliás, eu quero aqui ouvir de vocês agora. Essa pergunta ela é muito importante. Ela foi muito importante para mim, para me entusiasmar, me estimular a não apenas vencer os meus medos, mas como ensinar outras pessoas a vencer.